Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, queridos. Que o Senhor continue usando a vida de vocês de uma forma poderosa. Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor Jesus. Quem está muito feliz por estar aqui, mais uma vez adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, por essa manhã na presença de Deus. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez hoje cultuar a Deus conosco? Levanta a sua mão assim para a gente conhecer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pelos visitantes de hoje. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Essa é a casa do Pai, essa família do Pai. Nós somos totalmente dele, amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, para que a gente possa entrar aqui na palavra, mencionar as Escrituras, uma parte também de suma importância, que faz parte do culto. Eu creio que, na minha opinião, é a mais importante, amém? É quando Deus ele fala, né, aos nossos corações, de uma maneira clara, de uma maneira precisa. 1 João capítulo 4, abre aí por favor, versículo 4. Glória a Deus. Há uma graça poderosa, há uma manifestação do Espírito aqui nessa manhã, e onde o Espírito está, e há liberdade. Glória a Deus. Vamos lá, 1 João 4,4, está escrito assim: Filhinhos, vocês são de Deus, e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, ou aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir, aquele que está em nós, aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa manhã, por mais esse dia na sua presença. É o primeiro dia, Senhor, da semana, e nada melhor, Senhor, de começar mais uma semana, mais um ciclo, buscando em primeiro lugar o teu reino, Senhor, e a sua justiça, porque assim sabemos, Pai, como diz a sua palavra, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Estamos aqui, Senhor, com o único propósito, como igreja, como corpo, engrandecer o Senhor, que é o cabeça, o Senhor é aquele que venceu a morte, o Senhor é a primícia, Senhor, entre os mortos. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da sua palavra, que o seu Espírito, Senhor, venha nos ministrar sobre aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Abre o nosso coração, Jesus, abre o nosso entendimento. Não é, Senhor, mais um culto normal. Nós acreditamos, Pai, que hoje o Senhor tem uma direção para a nossa vida, para a nossa casa, para a história que o Senhor tem escrita, Senhor, para os nossos dias. Fique à vontade, Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em suas mãos. Que eu diminua e o Senhor cresça. Eu preciso tanto, Senhor, de Ti. Eu sou tão pequeno, Senhor. Eu sou tão dependente, Senhor, da sua presença. Então, por amor ao seu povo, Pai, usa a minha vida como o Senhor bem queres, para a tua glória e para o seu louvor, Jesus. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. O apóstolo João, ele escreve, né, estas epístolas, e são epístolas curtas, mas são epístolas muito profundas, são palavras profundas, né, que falam muito ao nosso coração. E João, ele, nesse capítulo 4, ele escreve algo muito poderoso. Ele está dizendo que aquele que está em nós, aquele que está conosco, aquele que está do nosso lado, ele é maior do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que qualquer circunstância.
Ele é maior do que qualquer problema que possa estar diante de nós. Aquele que está conosco, Ele é mais poderoso do que qualquer autoridade na terra, no céu ou debaixo da terra. Hoje o Senhor quer nos levar a uma dimensão, a entender de uma forma mais profunda a onipotência do nosso Deus, o seu poder operante em nossa vida. Deus, Ele sempre se manifestou com grande poder e grande glória. Só que nós temos que entender que o mesmo Deus que manifestou o seu poder no passado, é o mesmo Deus que quer se manifestar em sua onipotência no tempo de hoje, na minha vida e na sua vida. Ele é o mesmo que fez ontem, Ele é o mesmo que está fazendo hoje, Ele é o mesmo que fará no dia de amanhã. A Bíblia mesmo fala que ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se vê alguém para um culto como esse nessa manhã, se você está colocando a sua esperança, o seu coração, a sua confiança em Deus, então é certo que Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando ao meu e o seu favor. Se alguém espera em Deus, Ele está se movimentando, Ele está trabalhando, por mais que a gente não possa ver, por mais que a gente não pode enxergar. Ele está quebrando o arco, Ele está cortando a lança, Ele está, derrubando os cavalos do inimigo, Ele está guerreando ao meu e ao seu favor. Esse louvor veio confirmando aquilo que Deus me ministrou, quão grande é o nosso Deus, sobre todo nome, Ele está acima de todo nome. Ele tem todo o governo, Ele tem toda a majestade, Ele é o grande eu sou. Moisés mesmo disse, o Senhor vai me enviar, eu vou lá diante de Faraó, mas os deuses do Egito, eles têm nome. Eles servem a outros deuses, eles têm muitas divindades. E quando eu chegar lá, qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles? E Deus virou para Moisés e disse, Moisés, você vai dizer que o grande eu sou enviou a vós. Porque esse é o meu nome, Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. E fora de mim não há outro, Moisés. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Jeová Jireh. Quando Deus entra em cena, Ele não entra para brincar, Ele entra para vencer. Deus não chamou eu e você para ser derrotado, Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus chamou uma igreja nesse tempo para triunfar aqui nessa terra, uma igreja para poder pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Ele mesmo disse, eu vos darei poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus não nos chamou para recuar. Deus não nos chamou para nos intimidar, sermos tímidos. Ele mesmo disse através de Paulo para Timóteo, Timóteo, eu não vos dei um espírito de medo, não vos dei um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de moderação e de amor, Timóteo. Não podemos se intimidar com qualquer circunstância, ou com qualquer incircunciso que se levanta, porque maior é o que está conosco, maior é o que está em nós, maior é o que está trabalhando na nossa família, na nossa casa. Ele é poderoso, Ele está aqui. Hoje podemos desfrutar dessa presença, hoje podemos carregar esse Deus dentro de nós, o Espírito Santo,
Ele veio para poder fazer morada em nossa vida. A melhor bênção que nós podemos ter é carregar Deus dentro. Isso nem todos na antiga aliança poderiam viver. Só algumas pessoas. Mas hoje, através de Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, o véu que separava de nós entrarmos no lugar santíssimo, no lugar onde a presença de Deus é intensa, hoje nós podemos entrar. E podemos carregar essa presença constantemente. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 diz isso. Se Deus está do nosso lado, se Deus está dentro, nós somos inabaláveis. Ninguém pode nos vencer, porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se Deus está em nós, então a força e o poder dele está também dentro de nós, para nos capacitar a vencer todos os desafios da vida, e também para poder lutar contra hostes malignas, forças malignas, que atuam nas regiões celestiais, que opera no sistema mundano. Nós sabemos que existe um complô maligno contra a vida do ser humano, e principalmente contra os filhos de Deus, aonde essas forças malignas, ela vem para poder destruir a vida do homem, para poder destruir as famílias, para poder colocar enfermidades, para poder implantar destruição, medo, depressão, angústias profundas, vontade de se matar, vontade, de nem se levantar da cama, porque uma vida de derrota, uma vida de desânimo, não faz parte daqueles que vivem na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito de Deus, ele não nos traz desânimo, ele não nos coloca para baixo, a andar em tristeza, em derrota e em derrota. A força e o poder do nosso Deus nos faz triunfar e ser vitoriosos sobre todas as coisas. Nós temos que entender e desfrutar das armas que o nosso Deus, ele coloca sobre nós para que a gente possa guerrear as batalhas do dia a dia. Aleluia. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34, vamos ler. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, está dizendo a Pedro, Pedro, o diabo quer acabar com a vida de vocês. O diabo pediu para peneirar como trigo. O diabo queria desfalecer a sua fé. O diabo queria acabar com a sua esperança. Ô Pedro, o diabo queria te desmotivar a continuar me cultuando, a continuar ouvindo a minha palavra. E eu vou trazer para esse tempo, Pedro, o diabo não quer que você vá para um culto, para uma quarta profética. O diabo não quer que você se levante cedo e ali já comece a adorar e a buscar a Deus. Pedro, o diabo não quer que você vá para uma célula ser discipulado por um mentor, até mesmo uma pessoa que é mais novo de idade do que você. Pedro, o diabo, ele quer que você não goste das pessoas que vão para a igreja. O diabo não quer que você goste do seu líder. O diabo não quer que você goste do ministério que você congrega. Pedro, o diabo quis acabar com as suas forças.
Mas é o seguinte, Pedro, eu me levantei em oração por você. Eu roguei ao Pai por você. E por causa disso a sua fé não vai desfalecer, Pedro. E por causa disso você não vai desanimar. E por causa disso eu pelejo, Pedro, contra as trevas ao seu favor. As forças satânicas que operam nas regiões celestiais, que se opõem contra a vida das pessoas, só é possível vencer através da força e o poder do nosso Deus. Dinheiro paga muitas contas, compra muitos carros, compra algumas casas, mas o dinheiro não paralisa a ação do inimigo e do diabo contra uma casa, contra uma família e contra a vida de alguém. Porque se o dinheiro fizesse isso, muitas famílias que são milionárias, os seus filhos não estariam nas drogas. Os seus filhos não estão vivendo uma vida cativa de destruição, de prostituição. Então somente o sangue de Jesus, o poder e a onipotência de Deus, aquele que venceu a morte, pode destruir as forças do diabo e seus demônios. A Bíblia fala sobre o homem de Gadara, um gadareno, aonde as pessoas temiam ele, até mudavam de caminho para não passar pela região aonde ele estava, e ninguém se contia com o demônio que estava na vida dele. Ninguém conseguia mandar embora aquele demônio. Ele vivia uma vida cativa, uma vida de escravidão, aquele de Gadara. E também ele maltratava até as pessoas em volta, no lugar onde ele vivia. Mas quando Jesus passou por aquele lugar, quando o poder de Deus chegou, ele não precisou nem falar nenhuma palavra, o diabo já estava batendo em retirada. Ele já começou a dizer: filho de Deus, porque você já veio me atormentar antes do tempo. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? O diabo vai parar de atormentar pessoas, famílias nesse tempo. Não é o diabo que vai nos atormentar, é nós que vamos dar trabalho para ele. É nós que vamos para cima, debaixo da força e do poder do nosso Deus. Pastor, mas meu vizinho, eu escuto alguns atabaques, algumas coisas que, meu Deus, me dá até medo. A minha vizinha é meio atribulada, ela acende algumas velas, ela mata algumas galinhas, ela tem até algum sal grosso na casa dela, parece que ela não gosta de mim. A Bíblia diz que contra Jacó não vale engodo, não vale encantamento, contra Jacó não vale feitiçaria, porque maior é o que está conosco. Ah, pastor, eu acho que eu vou mudar de casa, eu não estou aguentando não. Quem não vai aguentar é o diabo. Quem vai ter que bater em retirada é o reino das trevas, porque a luz chegou. E quando a luz chega, o diabo tem que ir embora. Anos em tribulação nos lares, não ainda. E não entendeu o poder do seu Deus e o Deus que está em você. Porque quando a gente usa a autoridade de Jesus, o diabo vai ter que mudar de rua, de estado, tem que ir para outro lugar. Porque o maior é o que está em nós, o maior que está conosco, do que aquele que opera no mundo. O meu e o seu Deus, quando ele entra em cena, a favor de um justo, a favor de um clamor, ele não entra para perder. Ele nunca será vencido. Ele nunca será um derrotado. Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus nos chamou para ser vitoriosos. Deus não te chamou para você começar uma faculdade e parar. Deus não te chamou para você desistir nos primeiros obstáculos, quando você abre uma empresa, para poder
Sabe, desfrutar daquilo que Deus tem. Não, Deus não nos chamou para derrota. Pastor, mas eu fiz algo e não deu certo, comece de novo. Pastor, mas eu não fiz algo e não deu certo de novo, comece de novo, continua acreditando. Porque o Isaac um dia ele começou a cavar poços, ele começou a procurar água, e oposições começou a vir sobre a vida dele, mas um dia veio o rebote sobre ele. Ele não desistiu, porque ele sabia que maior é o Deus que estava com ele. Por mais que o inimigo tente tapar os poços que nós estamos cavando, rebote chegará sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus vai trazer água em meio ao deserto. Deus vai trazer caminho em meio ao deserto. Ele vai trazer luz em meio à escuridão. Esse é o meu e o seu Deus. Maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Tem pessoas que não querem casar. Pastor, mas meu salário é pequeno. Pastor, mas eu ainda sou um CLT. Não é melhor comprar um apartamento primeiro? Mas Paulo disse, é melhor casar do que viver se abrasando. Se eu fosse fazer conta para casar, até hoje eu não estaria casado. Talvez até hoje eu poderia estar na fornicação. Eu poderia estar não vivendo o que Deus tinha para a minha vida. As pessoas querem fazer conta como as pessoas do mundo faz. Depender da onipotência do nosso Deus, vai fora da nossa ótica. Eu estou desfrutando de algo, de algumas coisas na minha vida, que o meu planejamento era para viver daqui a 5 anos. E de repente, o Senhor trouxe para a minha vida e para a minha casa. O meu sonho era colocar o meu filho numa escola particular. Só que esse sonho era para poder fazer isso daqui uns 2, 3 anos. E de repente, a minha esposa, cheia de fé e de coragem, que as nossas esposas são bênção. Pode ir que Deus é contigo. Já vai fazer 6 meses. Que o Senhor tem me dado graça de pagar as mensalidades no prazo. Isso, pode aplaudir Jesus. Porque sem a onipotência de Deus, a gente não vive isso. Quando nós dependemos dEle, Ele antecipa aquilo que nós estamos planejando. Porque Ele vai além da nossa ótica, Ele faz abundantemente além daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: Shakassore badarabas, sore badarabas. Shakassuri badarabas, sere badarabas. Pastor, eu tenho planejado a comprar um carro daqui a anos. Deus está dizendo, é nesse tempo. Deus está dizendo, é nesse ano. Deus está dizendo, eu vou agir. Pastor, eu estou fazendo um planejamento para poder comprar uma casa própria. Sei, daqui a 10 anos eu consigo uma entradinha. Deus está dizendo, não precisa de entrada, pode ir. Pode procurar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida vai além da nossa conta bancária, vai além da nossa capacitação acadêmica, vai além da nossa formação administrativa. Porque Ele quer deixar bem claro que a nossa vida está nas mãos dEle. Para que as pessoas possam ver e dizer, se não fosse Deus, Ele não estava vivendo isso. Ele não tinha conquistado isso. Os seus filhos vão estudar nas melhores escolas. Os seus filhos terão os melhores convênios. Deus está estimulando pessoas a voltarem a sonhar e acreditar que em Deus tudo é possível ao que crê. Muitas vezes a gente esquece do tamanho do nosso Deus e a gente se contenta somente com um pouquinho, somente com uma coisinha, somente com um carrinho, somente com aquela limitação, somente pagando as contas certinho, no limite, ou ficar no negativo. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus quer nos entregar bênçãos.
O nosso Deus, Ele quer fazer para revelar a glória dEle em todas as áreas. Eu sei que é difícil entender isso e querer viver isso de acordo com algumas circunstâncias. Mas viver com Deus não é viver pelos olhos natural. A fé é crer sem ver. Ter a convicção que já aconteceu. Não é pecado ter coisas. Não é pecado conquistar. Não é pecado ter dinheiro para investir no reino, em nossa casa, em nossa família. Pecado é as coisas nos ter. Mas se nós temos Deus, o Senhor já está conosco. Aquilo que é de Deus, aquilo que é bênção, Deus vai acrescentar em nós. E nós precisamos ter esse espírito de ousadia, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. A hora já foi embora, não saí nem da introdução ainda. 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Saul peca, não se arrepende. O Espírito de Deus sai da vida de Saul. Ele começa a ficar perturbado. Não dormia mais direito. Porque o Espírito Santo, ele faz morada. Ele permanece. Mas quando alguém continua vivendo uma vida de retidão a Deus, de santificação, de arrependimento. Mas se alguém decide pecar, não se arrepender, e continuar pecando, como se fosse a coisa mais comum que existe, a presença de Deus vai se afastando. A presença de Deus vai saindo dessa vida, dessa pessoa. Aí começa a vir um espírito maligno de perturbação. Aí começa a vir dúvidas, começa a vir medo, começa a vir, circunstâncias que levam as pessoas a viverem abatidas. Saul, Deus o rejeita, porque ele faz o que não é para fazer, ele não ouviu a voz de Deus através dos profetas. Só que Deus agora escolhe um rei, segundo o seu coração, alguém para governar Israel, segundo a vontade dele. E ele escolhe esse homem chamado Davi. Só que diante dessa escolha, Deus precisava fazer algo, imprimir nele a marca do Espírito Santo. Deus tinha algo muito poderoso para fazer na vida de Davi, mas sem o poder de Deus, Davi nunca iria viver isso. Davi nunca se tornaria um rei e um governante de uma nação, sem que o Espírito de Deus se apoderasse dele. É isso que ele manda Samuel ir atrás desse rei. E quando o encontra, ele unge Davi. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Davi tinha que entender qual era o seu propósito. E entender também o Deus que o levaria para viver esse propósito. E Deus estava garantindo que para que ele pudesse viver isso, a condição era que ele pudesse entender que Deus estava com ele. Que o Senhor iria guiá-lo, que o Senhor iria fortalecer, que o Senhor iria derramar poder sobre ele. A partir daquele momento, a unção do Espírito Santo se apodera de Davi, para que Davi começasse a ir para o campo de batalha, para se tornar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando o Senhor nos escolhe, o Senhor nos enche do Espírito Santo. O Senhor derrama azeite sobre a nossa vida. Ele nos capacita, Ele nos equipa. E para quê? Para ir lá para fora e começar a guerrear. Pela capacitação que Ele já nos entregou. O problema é que tem muito ímpio, muita gente que não tem o Espírito de Deus.
E mesmo assim, estão vencendo coisas naturais sem essa presença. E muitos cristãos que já receberam essa presença, recebem a palavra constantemente, chega em alguma circunstância e se amedronta. Vive temerosos. E não conquista. E não entra na terra que Deus tem preparada. Mas Davi foi um homem que ele entendeu que não era nas forças dele, que não era no entendimento dele, mas era na força do poder de Deus que o chamou. Pastor, por que Deus ungiu a Davi? Para fazer dele vencedor em muitas guerras. Se estamos clamando por mais unção de Deus, mais poder de Deus e capacitação, então se prepare, porque a guerra vai se levantar, opositores vai se levantar, o inimigo vai se levantar, gigantes, ursos e leão vai se levantar. Mas Davi olhou para aquele circunciso e disse: você vem comigo diante de mim com lança, com varapaus, com escudo, mas eu vou diante de você na força do meu Deus, na força e no poder do meu Senhor. Deus, o maior desejo dele é batalhar ao nosso favor, é guerrear as nossas guerras. Só que para isso nós temos que ser totalmente dependente dele, e não querer fazer conforme o nosso entendimento, conforme as nossas forças. Davi, ele não queria fazer como ele queria ser dependente de Deus e batalhar nas forças do Senhor. Em Salmos mesmo 20, se não me engano, ele disse: o meu inimigo vem com carros e cavalos, o meu inimigo confia nos carros que eles têm, na quantidade que eles são, mas eu vou na força do meu Deus, eu confio no meu Senhor. Davi foi um homem que viveu experiências poderosas, diante da onipotência do Deus que ele servia. Davi não queria fazer, ele deixava de fazer, para que Deus entrasse em cena, através da confiança que ele tinha no Senhor. Diante de uma perseguição de Saul, a Bíblia fala que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Ele poderia muito bem, pastor Lucas, antecipar a promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque para alguém reinar, primeiro o rei antecessor era necessário morrer, independente se ele estava em desobediência ou obediência. Aleluia! E se ele matasse Saul, que estava o perseguindo, sem ele ter feito nada? Tem o Espírito de Deus, as pessoas vão nos perseguir sem a gente ter feito nada. Simplesmente por fazer o que é correto, simplesmente em decidir fazer o que é certo, porque Saul estava perturbado. Tem muita gente perturbada, irmão, que empresta a boca para o diabo, os pensamentos. Só que a gente não pode debater, a gente não pode querer pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Saul arquitetava emboscada para matar Davi, só que Deus dava livramento. Davi, vai para lá, Davi, vai para cá, Davi, eu estou te livrando, Davi, fica até morando no povo inimigo. Meu Deus, é só Deus para poder fazer isso. Um dia Davi se escondeu na casa do próprio inimigo, e lá Deus deu livramento. É só Deus para fazer isso. E Saul estava lá. Agora Davi tinha a oportunidade de desembanhar a espada e matar Saul. Ele poderia dizer: agora que Deus me levanta, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver na bênção, agora que eu vou conseguir um cargo na igreja, porque aquele irmão caiu. Tem pessoas que têm o espírito de Saul, que quer ver alguém cair, que gosta de ver as pessoas dando errado na vida. Está repreendido todo espírito de Saul em nome de Jesus. Tem pessoas que só choram com os que choram, mas quando vê alguém conquistando e vencendo, isso aí fez alguma coisa de errado, aí tem coisa. Está repreendido todo espírito de Saul.
Se alguém foi levantado como pastor, motivo de alegria. Se Deus está aumentando os voluntários, é motivo de alegria. Se alguém foi levantado como obreiro, se alguém foi para as nações, sabe, implantou uma IAP, é motivo de alegria. As conquistas dos nossos irmãos são as nossas conquistas. As conquistas dos nossos mentores são as nossas conquistas. Porque coisa difícil é gente invejosa. Não vive nada e não gosta que ninguém viva nada também. Mas a inveja não vai nos pegar. O olho gordo não tem poder contra nós. Nós vamos conquistar e vamos vencer. Davi disse: quem sou eu para levantar uma espada contra o ungido do Senhor? Davi poderia antecipar o reinado, só que Davi falou: quem vai me levantar a rei e no tempo certo? Isso não depende de mim, é o meu Deus. Davi está dizendo: com Saul ou sem Saul, o que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida. Davi estava dizendo: se os demônios não quiserem, não vai me impedir. Se Saul me quiser, não vai me impedir. Eu não preciso matar o sonho de ninguém para isso. Eu não preciso pisar em ninguém para isso. Deus é o meu sustento. Deus é o meu alimento. Deus é a minha força. Diferente de Abraão. Ouviu a sua mulher: deita com ela, Abraão, porque assim você terá uma descendência. Eles tentaram ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só precisa do nosso coração de dependência. Porque Ele sabe muito bem como fazer e quando fazer. Mas se a gente quiser gerar Ismael, Ele não vai impedir. Vira para o seu irmão e fala: não gere Ismael. Cuidado com as preocupações. Eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos. Quem está muito preocupado em casar, começa a gerar Ismael. Começa a aparecer qualquer coisa, e qualquer coisa tá bom. Deus não tem qualquer coisa para mim e para você. Deus tem a bênção certa, na medida certa. Pare de procurar e deixa Deus achar. Deixa Deus fazer. Só se consagre, só se guarde, só ore. Se a gente fizer, vai dar errado. Se a gente querer fazer com as nossas forças, se levantarão inimigos, que às vezes não destrói somente o tempo presente, mas toda uma geração. Se a gente não vigiar e não crer em Deus e querer, através da ansiedade, antecipar as bênçãos da nossa forma, os nossos filhos podem sofrer por isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Para Davi ser ungido, ele não era amigo de nenhum pastor. Para Davi ser ungido, ele não tinha patrocínio. Ele não pediu nada para ninguém. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. E de repente mandaram chamar. As coisas de Deus é assim, de repente Deus manda chamar. De repente o Senhor fala: é agora, meu filho. Eu te escolhi para esse tempo. Eu te escolhi para isso. Nas empresas tudo bem, hoje é uma bagunça. Mas não na minha e na sua empresa, em nome de Jesus. Tem que dar um rolê com o patrão, tem que dar um rolê com a patroa. Tem que pisar em alguém, fazer fofoca para alguém, para poder ganhar uns R$500 a mais. Meu Deus do céu. Tem gente que troca a vontade de Deus por tanta coisa pequena. Ah, mas me ofereceram um salário melhor. Mas cuidado com esse salário melhor, porque isso pode te afastar de Deus. Cuidado com essas oportunidades que o diabo coloca. Ah, se eu fosse o líder seria melhor. Ah, se eu fizesse, era diferente. Se eu tivesse aqui, cuidado com isso. Davi, não é eu que faço, é o Senhor. Não é na minha força, é na força do meu Deus. A onipotência de Deus é tudo o que nós precisamos, para que tudo que Ele tem preparado, Ele venha cumprir na minha e na sua vida. Davi venceu o urso, venceu o leão, venceu gigantes, muitas conquistas militares. Ele conquistou
Jerusalém. A Bíblia dizia que Saul matava milhares e Davi 10 milhares, porque o poder de Deus era com ele. Davi lutava com o Senhor, com espada contra os homens, e na sua adoração ele lutava contra os demônios, contra principados, contra potestades. Deus quer nos fazer mais do que vencedor. Deus escolheu outras pessoas também para fazer deles conquistadores e vencedores. Em Josué capítulo 1, não vou abrir porque a hora já passou. Deus chamou Josué e disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como a minha unção estava com Moisés e eu o capacitei até aqui, agora eu estarei com você. Não tenha medo, Josué, não temas. Aonde você estiver, eu vou estar, Josué. Eu só te dou um conselho, Josué: não se desvie da lei, nem para a esquerda e nem para a direita. Medita na minha palavra, ouça a minha voz, porque assim você será bem-sucedido. Você terá êxito em tudo que você fizer. Olha que Deus estava falando para Josué: Josué, eu te chamei para ser vitorioso, eu te chamei para entrar em Canaã, eu te chamei para derrubar muros, para derrubar gigantes. Mas depende de uma coisa, Josué: seja dependente de mim, escute a minha voz, não queira entrar na guerra sem mim, não queira ser independente, Josué, porque se você ser dependente de mim, você vai conquistar coisas tremendas. Você vai engrandecer o meu nome entre as nações. O difícil é alguém querer guerrear sem Deus estar nessa peleja, sem Deus estar na guerra. Uma casa que é levantada sem alicerce, a qualquer momento, essa casa pode ser destruída. Pode cair por água abaixo. Moisés um dia ele disse: Senhor, para que eu possa continuar a minha jornada, se a sua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Em tudo que nós formos fazer e decidir, nós temos que buscar a orientação do nosso Deus, porque Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Existem coisas que parecem bom aos nossos olhos, mas o fim pode nos trazer a morte. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia também diz que maldito o homem que confia no próprio homem. A Bíblia não está dizendo para a gente não confiar no nosso irmão, ou para alguém que a gente tem confiança, um amigo, um irmão biológico, ou um irmão espiritual. Esse homem que Deus está dizendo é em nossas próprias forças, em nosso próprio intelecto, em nossas próprias formações. Nós não dependemos da poupança que nós estamos construindo. Nós não dependemos da formação que nós estamos buscando acadêmica. Não podemos colocar confiança em coisas terrenas. A nossa força, a nossa dependência tem que ser totalmente em Deus. Tem pessoas que estão mudando para outros países, estão deixando o Brasil, porque eles estão com medo de ficar pobre. Eles estão com medo do Lula acabar com a vida deles. Eu não dependo do PT, eu não dependo do Bolsonaro, eu não dependo de política. A minha vida, o meu coração não está aqui nessa terra. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é espiritual, é celestial. Eu não dependo da minha profissão, eu não dependo daquilo que eu estudei, eu deixei de estudar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção na força do nosso Deus. Aí eles viajam, vão para outros lugares e colocam, sabe, o coração no dinheiro, nas conquistas. Só que chega no lugar e nada muda, é a mesma coisa. Porque a Bíblia fala: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não adianta ter câmera, ter cerca elétrica, se Deus não estiver ali. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter carro bom, casa boa, os melhores móveis dentro de casa, a melhor cama, mas se não tiver Jesus, nada adianta. O diabo está operando.
Mas se o leão da tribo de Judá estiver no lugar, estiver no ambiente, ninguém toca, ninguém mexe. Há uma cerca de proteção na minha vida e na sua vida. O diabo queria destruir Jó, mas ele precisou pedir permissão. Quando a pessoa é obediente, o diabo só faz algo se Deus permitir. Só que Deus fala, não vai matar. Pode tirar algumas coisinhas, porque eu tenho algo para ensinar para ele. E eu vou acrescentar 4 vezes mais. Mais difícil é, quando o diabo não pede permissão. É porque o caminho está aberto. As brechas estão abertas. A atuação do inimigo é o próprio homem que faz ele agir. Só que Deus nos chamou para fechar as brechas, para levantar os muros, para edificar a nossa vida. Isaías 43:13 diz, ainda que houvesse dia, eu sou, e não há a quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós não podemos virar para a circunstância e dizer, isso não vai mudar, esse meu marido bebu não vai mudar, esse meu filho só quer saber de baseado, só chega louco em Deus. Deus está dizendo, meu filho, eu estou falando, não há quem possa te livrar das minhas mãos. Se eu agir, se eu fazer, ninguém impedirá. Ninguém pode parar Deus. Temos que ser confiantes. Pastor, as coisas piorou. O diabo está dando as suas últimas cartadas. São os seus últimos investimentos. Porque ele já está perdido, ele já está batendo em retirada. Porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Juízes 16:18. Eu já estou encerrando. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, ainda que o Senhor já se havia se retirado dele. Obrigado. Deus escolheu Sansão para ser um libertador, para ser um vitorioso. Mas a Bíblia fala que desde a sua infância, antes do seu nascimento, Deus escolheu ele para ser nazireu, fazer o voto de nazireu. Ser nazireu é ser separado. Nazireu é consagrado totalmente a um propósito daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. E para ser nazireu, precisa ser diferente. Precisa ter algumas restrições em sua vida, para poder manter o Espírito de Deus, a força de Deus em sua vida. Sansão não poderia cortar os seus cabelos. Sansão não poderia tocar em nada que era morto. Sansão não poderia beber nada que era da videira. Porque se ele fizesse isso, iria comprometer a unção que estava sobre ele. E até então Sansão, vivendo em infidelidade, a força, o Espírito de Deus estava sobre ele. Sansão ia para a guerra. E Deus ia junto com ele. E quando Sansão ia para a guerra e Deus estava junto, a Bíblia fala que até com uma queixada de uma jumenta, um pedaço de osso, ele derrubava 1000 homens. Diz para mim quem é que consegue, talvez quando você não era cristão, derrubar pelo menos 2 na briga. Pelo menos 3, não, a gente não vai sair vitorioso, a gente vai sair quebrado. A gente vai sair detonado. Não dá para ir para uma briga com 3 ou com 2. Talvez 2, se alguém que for bom de luta, mas 3 já é muita coisa. Sansão, quando ia para a guerra, ele lutava com 1000. E 1000 caía por terras. Mas tinha algo de especial. Deus estava com ele.
Deus está dizendo, quem entra comigo na guerra, eu sou maioria contra os inimigos. Um dia ele disse para Gideão, Gideão, você está indo com muita gente, se vocês vencer, a glória não será para mim. Vai ser fato a vitória, mas eu vou criar uma impossibilidade, Gideão. Tira os medrosos, tira, deixa só 300. Vai com pouca gente, Gideão, porque quem vai lutar não vai ser você, Gideão. Quem vai lutar sou eu. Quem lutava não era Sansão, quem lutava era a força de Deus que estava em Sansão. Mas um dia Sansão, ele começou a desvalorizar aquilo que ele carregava. Ele esqueceu do seu voto. Ele começou a se envolver com pessoas que não era para se envolver. A mãe disse, Sansão, tem tanta mulher em Israel. E você se apaixonou logo por uma filisteia. Você se apaixonou logo por uma Jezabel. Tem tanta mulher hebreia, linda, cheia do Espírito Santo. E você foi buscar uma perturbada, Sansão. E Sansão ia para poder ver ela, estava apaixonado. E quando ele ia, ele matava o leão e pegava um mel ali que foi formado, já vivendo perigosamente, não podia tocar nada o que era morto. Tem muitas pessoas vivendo perigosamente, que estão na beira do precipício. E Sansão perigosamente já estava pecando aos poucos. E Sansão não se arrependia. Sansão se achava o fortão. Pensou que quem fazia era ele. Pensou que ele era o rei da cocada preta, a última bolacha do deserto. Nunca será sobre nós, ou por aquilo que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. Ele é o Senhor das nossas conquistas. Ai de mim se não é Ele na minha vida. Talvez eu estaria morto, talvez o diabo já tinha me peneirado faz tempo. As misericórdias dEle é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova todos os dias. Tem pessoas que falam, se não fosse eu, não tinha alimento dentro dessa casa. Se não fosse eu, as contas não seriam pagas. Não, se não fosse o nosso Deus, e a misericórdia dEle, e a saúde. Porque somente uma veiazinha do nosso cérebro, se ela entupir, balbal a nossa vida. A nossa força vem dEle. A sabedoria vem dEle. Só que Sansão, ele começou a confiar em si. Descobrir o segredo de Sansão. Ele pecou, não se arrependeu. Agora o bonitão vai para a guerra, pensando que Deus estava com ele. Só que a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Sansão. E agora ele foi sozinho. E agora ele foi massacrado pelos filisteus. Ele foi amarrado, feriram os seus olhos. Ele ficou cego. O diabo nem quis matar Sansão. Quis deixar ele passar vergonhas em vida mesmo. E diziam e zombavam, esse não é o fortão? Esse não é quem estava vencendo as guerras? Agora está aí cego. Clama ao seu Deus, Sansão, porque talvez assim o seu Deus, Ele possa te escutar. Não podemos viver a vida sem o Espírito Santo. Não dá. É derrota na certa, é só tribulação. Nem dormir dá sem o Espírito Santo, nem viver dá. Tem pessoas que a gente ministra e já tinha muitas condições, já tinha muitas conquistas, mas não dormia, vivia atribulado, não tinha vontade nem de trabalhar. E agora que essa pessoa tem o Espírito Santo, ela vai falar, agora eu sei o que é viver, agora eu sou feliz de verdade, agora eu sei o sentido da vida. Viver sem a presença de Deus é viver sem sentido, é viver sem propósito. Sansão foi sozinho, e ele se deu mal. Eu e você não vamos guerrear sozinho. A IAP não está guerreando sozinho, há um general conosco. Há um capitão chamado Jesus, que está governando esse exército, e a ordem vem dele, a ordem não vem de homens. O nosso general é Cristo. Se coloque de pé, por favor. Só que o diabo, ele é tão burro, ele é tão ignorante, que ele não mata Sansão. Ele só amarra e coloca ele no moinho para deixar ele girando, que tem um burro, sei lá, um animal. Aí quando a pessoa está na miséria, na derrota, a pessoa começa a refletir. Tem pessoas que é assim, só se entrega para Deus quando vem a derrota, só quando vem a doença, só quando vem as crises, só quando vem a falência.
Aí Sansão começou a refletir, naquele momento mais difícil, começou a se arrepender. O seu cabelo voltou a crescer. Já que ele se arrependeu, a sua força começou a voltar. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando alguém está se arrependendo e está dizendo: Senhor, eu não sou ninguém, eu sou muito pequeno, eu sou fraco, eu sou pó, a força de Deus começa a vir. Porque a força de Deus não é para quem é sabidão, não é para quem se acha grande, é para os pequenos, é para quem coloca a cara no pó. Sansão começa a orar, a força de Deus começa a voltar. Ele estava no templo de Dagon, dos deuses dos filisteus. Ele se apoia nas colunas, a força dele começa a voltar. Ele derruba aquelas colunas. Sansão morre, mas ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Joás, como Deus vence os nossos inimigos? Quando nós morremos, quando nós nos santificamos, quando nós obedecemos e colocamos a nossa esperança em Jesus, que é a nossa coluna, é a nossa pedra fundamental. Na fenda da rocha é o nosso lugar seguro. Tem pessoas que Deus está dizendo: eu preciso renovar as forças. Não dá para ser renovado sem arrependimento, sem entrega verdadeira, sem um coração contrito e quebrantado. Feche os seus olhos nessa manhã. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós?